Por que será que Judas beijou Jesus no momento que ele o traiu? É isso que nós vamos conversar um pouquinho hoje e tirar desse beijo uma lição importantíssima para as nossas vidas. Vamos lá? Olá pessoal, Pastor Rodrigo Agripino aqui, estou muito feliz que você está de volta. Você que está vindo pela primeira vez, muito bem-vindo ao canal. Bom, a grande questão é, caramba, né? Será que Judas tinha mesmo que beijar Jesus? O que isso tem a ver? Por que teve esse beijo, né? Bom, vamos lá. No contexto histórico, pessoal, na época de Jesus, era comum, não vou dizer que era uma tradição, mas era comum, que o discípulo, ele desse um beijo, né? No rosto do mestre como uma saudação afetuosa, né? Era uma questão de aproximação. Então isso era comum, embora não tenha aqui, que eu lembre, outro registro de algum outro discípulo de Jesus que beijou Jesus no rosto, né? Aparentemente aqui, Judas ele fez isso, né? Mas isso, pelo que vem o contexto histórico, isso era comum, tá? Então, assim, óbvio, Jesus ele era muito conhecido, só que talvez nem todos os soldados conheciam. Então, por que desse beijo, né? Bom, a primeira explicação que se dá é que, como estava escuro e Jesus ele estava separado dos discípulos, né? E muitos soldados não conheciam quem era Jesus, então Judas ele fala, ó, aquele que eu der um beijo, aquele é Jesus, para que vocês identifiquem quem é Jesus. Vou dar um beijo nele. Então aí foi o momento da traição. Né? Isso está ali registrado em Mateus, capítulo 26, verso 49, que diz assim, dirigindo-se imediatamente a Jesus, Judas disse, salve mestre, e o beijou. Agora, lá em Lucas, no capítulo 22, verso 48, diz assim, mas Jesus lhe perguntou, Judas, com um beijo você está traindo o Filho do Homem? Então aqui para nós, né, vem um ensino, né? A grande questão não é tanto identificar o real motivo do beijo, né? Então o beijo ele tem isso que eu disse, né? Ele era uma tradição, o discípulo fazia isso com o mestre quando tinha uma aproximação, e o beijo de fato era para identificar quem era Jesus para os soldados ali. Agora, a pergunta é, será que nós também estamos beijando Jesus quando nós o traímos? E por que eu levanto essa bola, pessoal? Porque quantas vezes a gente fala assim, ai Senhor Jesus, eu te amo o Senhor, eu faço por amor, eu faço isso. Quantas vezes declaramos a Jesus o nosso amor, mas quantas vezes nós falhamos com Ele? Quantas vezes nós não provamos de verdade que Ele é um conosco, que nós somos um com Ele? Falamos de boca. Quantas vezes expressamos um amor de boca? Quantas vezes pessoas saem de igrejas porque brigou com alguém, porque se desentendeu de alguém e depois não vai mais para igreja alguma ou deixa de orar aos poucos, não fala mais com Deus e Deus vira apenas uma lembrança. O grande ponto, pessoal, que eu quero trazer para nós como lição é que às vezes nós falamos tanto, né, que amamos, que queremos estar com Ele, queremos fazer isso, fazer aquilo, mas de verdade não ganhamos uma alma para Cristo, não levamos um visitante, não fazemos nada. A gente nem orar, a gente ora como deveria orar, né? Então, eu quero deixar apenas essa reflexão para nós, né? Eu vou dizer algo para vocês. Naquele momento que Jesus pergunta para Judas, é com um beijo que você está traindo o Filho do Homem? Talvez ali foi o último momento que Judas poderia ter se arrependido, né? Mesmo que Jesus iria ser condenado de qualquer maneira, mas ele poderia ter se arrependido ali e não ter tido o fim que ele teve, né? De morrer, né? Enforcado depois, né? Enfim, eu tenho um vídeo que eu falo como Judas morreu, vou deixar na descrição desse vídeo para você assistir depois, né? Mas não teria tido aquele fim, pessoal, né? Então, fica ali uma reflexão para nós, tudo bem? Quando você falar que você ama Cristo, sabe, prove, não de falar, mas de fazer a obra, de obedecer, de orar, de clamar, né? Deus, ele é com você. Tá bom, pessoal? Bom, fico por aqui. Se você curtiu, se você aprendeu alguma coisa, se tocou no seu coração, enfim, curta aqui, põe um comentário, amém? Assista os vídeos no canal e eu vejo você na próxima ocasião aí, em nome de Jesus.